Estamos iniciando o módulo da instrução programada do novo Ômega, que vai abordar o sistema elétrico. Na apostila você teve a oportunidade de verificar e estudar todos os diagramas específicos e chicotes do novo Ômega. Para maior facilidade, os chicotes foram divididos em várias seções. Chicote principal, bateria, conjunto motriz, carroçaria, teto, quebra-sóis e portas. A caixa de fusíveis está localizada abaixo da coluna de direção. Importante, para remover os fusíveis, utilize o extrator e tenha sempre à mão a relação dos fusíveis com suas amperagens para um rápido diagnóstico. Veja quais são os relés localizados na caixa de fusíveis. Lâmpada de freio, automático do indicador de direção, ventilador interno, desembaçador do vidro traseiro, vidros elétricos, interruptor de advertência, iluminação de advertência. Uma dica: o fusível número 6, responsável pela iluminação interna, deve ser instalado na revisão de entrega, uma vez que foi retirado para transporte. Agora, vamos ver um segundo grupo de fusíveis e relés no compartimento do motor, localizado na caixa de roda do lado direito, onde podemos destacar fusíveis maxi dos faróis, do ABS, motor, principal e dos ventiladores. Relés do ventilador da primeira velocidade, sistema de injeção, buzina, buzina do alarme, farol de neblina, ventilador da segunda velocidade, partida, ar-condicionado, farol baixo, temporizador do limpador, bomba de combustível e farol alto. 2 fusíveis adicionais estão localizados neste compartimento, da primeira velocidade e da segunda velocidade. Estes fusíveis possuem uma janela de inspeção e são removidos puxando, com exceção dos fusíveis do motor e ventilador de primeira e segunda velocidades, que são fixados por parafusos. Até agora, tudo foi muito simples, mas vamos complicar um pouco. Por isso, fique esperto, porque vamos falar da remoção dos componentes, equipamentos e controles. Basicamente, o painel de instrumentos é composto por indicadores analógicos, um velocímetro eletrônico com odômetro total e parcial. As luzes de advertência estão localizadas na parte inferior. No painel estão também os visores com informações do computador de bordo. Para iniciar a desmontagem, primeiramente desligue os terminais da bateria por um período superior a 10 segundos, pois vamos executar serviços com airbag. Inicie soltando os 4 parafusos da unidade SRS. Desligue o conector amarelo do SRS e os conectores vermelhos dos botões de acionamento do rádio. Finalmente, solte a porca e retire o volante. Para a remoção do painel dianteiro, inicie removendo o rádio, desencaixando os conectores da antena telescópica, antena diversity, rádio e disqueteira. Remova o acabamento do console, retire os parafusos de fixação e remova o painel do console, soltando o conector dos interruptores do levantador dos vidros. Solte os parafusos e retire o cinzeiro, desencaixando os conectores. Abra a tampa da caixa de fusíveis. Solte os 3 parafusos inferiores da moldura do painel. Feito isso, solte os 2 superiores. Com cuidado,
Desencaixe a moldura, liberando as travas. Desencaixe o interruptor de emergência, computador de bordo. Desconecte o interruptor do farol, farol de neblina, abertura da tampa de combustível e, finalmente, remova o painel de acabamento. Solte os parafusos de fixação do painel de instrumentos. Desloque, desencaixe os conectores e retire o painel. Já que estamos com o painel removido, vamos aproveitar e dar uma olhada na localização e no processo de remoção das lâmpadas. As lâmpadas de iluminação estão localizadas em volta do painel. Estas são as lâmpadas indicativas e estas são lâmpadas para iluminação do computador de bordo. Para removê-las, utilize um alicate de bico apropriado e gire-as para remover. Feito isso, vamos continuar com a desmontagem. Solte os parafusos de fixação e remova os acabamentos de saída de ar lateral. Remova os acabamentos superiores do painel. Pela parte inferior, destrave e remova a tampa da caixa de fusíveis. Acione o freio de estacionamento. Retire o acabamento. Solte os parafusos de fixação, traseiros, dianteiros e parafusos laterais. Desligue o conector do cinzeiro traseiro e remova o console com cuidado. Abra o porta-luvas, destrave e retire-o. Feito isso, solte os parafusos de fixação do compartimento do porta-luvas por toda a sua volta. Desloque-o do seu alojamento e desconecte os terminais do chicote de iluminação. Finalmente, retire-o. No painel central, solte os parafusos, desligue os conectores do módulo de controle de climatização eletrônico e remova-o. Solte os parafusos de fixação do painel de acabamento central e remova-o de seu alojamento. Solte os parafusos de fixação do painel dianteiro, desconecte o sensor solar e receptor do alarme. Finalmente, solte os parafusos inferiores e remova o painel dianteiro com cuidado. Já que estamos com o painel removido, vamos aproveitar e dar uma olhada na localização de alguns componentes. O módulo de controle da carroçaria BCM está localizado abaixo do porta-luvas e tem as seguintes funções: travamento central das portas, impede a abertura do porta-malas com o veículo em movimento, vidros elétricos, altura da antena, luz de cortesia, variar a velocidade do limpador em função da velocidade do veículo, luminosidade do painel, temporizador dos faróis, ligar e desligar os faróis no modo automático, imobilizador, que é o alarme passivo, alarme, ventilador do radiador, controle eletrônico de velocidade, desligar o motor em caso de impacto, captar e enviar os dados seriais para os outros módulos. O módulo do conjunto motriz PCM está localizado na lateral da coluna esquerda e é responsável pelo controle do motor e da caixa de mudanças automática. Finalmente, o sensor e o módulo de diagnóstico do airbag, o SDM, localizado abaixo do console central. O funcionamento detalhado desses módulos nós vamos ver no vídeo sobre sistemas eletrônicos. Agora vamos ver o processo de remoção do ventilador interno. Solte o suporte do chicote. Desencaixe a tomada de distribuição de vácuo. Solte o conjunto de solenoide de acionamento das cápsulas de vácuo, o suporte do conjunto de solenoides e, finalmente, os parafusos de fixação do ventilador. Para remover o conjunto do ar-condicionado, remova primeiramente a chapa lateral do painel.
Remova o suporte inferior da unidade airbag do acompanhante e retire-a junto com o tubo de distribuição de ar. Em seguida, desconecte o chicote da unidade, solte as porcas de fixação e retire a unidade. Remova o suporte central do painel, desconecte e libere os chicotes elétricos da unidade. Por fim, remova os parafusos de fixação. No compartimento do motor, instale o equipamento para ar-condicionado, conectando a linha de baixa e de alta para recuperar o gás do sistema. Feito isso, remova a tubulação de baixa e de alta ligadas à válvula de controle de temperatura e volume de gás, TXV. E então, remova a válvula TXV. Remova as mangueiras do sistema de aquecimento e as mangueiras de vácuo. Finalmente, solte os 4 parafusos de fixação e remova o conjunto com cuidado. Vamos aproveitar que só falta remover a coluna de direção e ver o processo na bancada para a troca do comutador de ignição. Para isso, com a chave de ignição instalada na posição ligado, insira um saca-pino adequado, empurre a trava de retenção e retire o tambor. Com uma chave Allen, solte o parafuso de fixação do comutador, desloque-o do pino guia e retire-o. Para a montagem, é necessário que o comutador esteja na mesma posição ligado e a trava do volante seja liberada através de uma chave de fenda. Instale o comutador encaixando no pino guia e então instale o parafuso de fixação com a chave Allen. Finalmente, instale o tambor da chave de ignição. Desmontar é tão fácil como montar. Basta seguir o processo inverso com cuidado e atenção, seguindo os procedimentos do manual de reparações. Por isso, preste atenção no processo. Unidade central do ar-condicionado, suporte central e tubo de distribuição, airbag passageiro, painel dianteiro, painel de instrumentos, painéis laterais do console, painel de controle do ar-condicionado, compartimento do porta-luvas, tampa do porta-luvas, tampa da caixa de fusíveis, painel de acabamento central, console central, rádio, volante de direção e unidade airbag do motorista. Ao terminar a montagem, faça a carga do sistema de ar-condicionado e carregue o sistema de arrefecimento e verifique quanto a vazamentos. Vamos acompanhar a remoção de outros componentes elétricos. Para a remoção do farol, retire primeiramente o para-choque para soltar o parafuso frontal. Solte então o parafuso superior e o inferior traseiro. O acesso para as lâmpadas é feito girando os tampões. Para trocar as lâmpadas, basta desencaixar as travas. As ligações dos faróis são feitas por um conector único. Para a substituição das lâmpadas das lanternas traseiras, solte os parafusos pela tampa do porta-malas e force a lanterna para desencaixar das travas de pressão. Para acessar as lâmpadas, gire o soquete. Para acessar as lâmpadas de ré e lanterna no painel decorativo, desencaixe o acabamento, removendo as travas plásticas. Para acessar a disqueteira, solte os parafusos e remova o painel de acabamento. Retire o carpete. E para remover a forração lateral, retire o tampão do amortecedor e as travas plásticas. Remova a forração. Solte os 2 parafusos dianteiros. Solte o conector elétrico. Solte os parafusos da parte traseira.
Retire a disqueteira. Com o acabamento lateral do lado esquerdo do compartimento do porta-malas removido, solte os 4 parafusos de fixação. Desencaixe o módulo de seu alojamento. Em seguida, desligue o conector e retire o módulo. O módulo amplificador da antena diversity está localizado no painel traseiro do lado esquerdo, próximo ao encosto do banco. Sua função é amplificar o sinal recebido e enviar ao rádio. O novo Ômega é equipado com sistema elétrico de regulagem dos bancos dianteiros nas versões com acabamento em veludo ou couro. O sistema movimenta os bancos nas seguintes posições: longitudinal, inclinação do encosto, inclinação e altura do assento. Os movimentos são controlados por 4 motores elétricos e 2 interruptores com 8 posições. O novo Ômega é equipado com um condicionador de ar com controle de climatização eletrônico. Vamos conhecer a localização de seus componentes elétricos e pneumáticos. A unidade possui portinholas de acionamento das saídas de ar acionadas por atuadores pneumáticos. O controle da distribuição de vácuo é realizado através do conjunto de solenoides. Próximo à saída de ar para os difusores traseiros, podemos ver o solenoide de corte do sistema de aquecimento. Na posição frio máximo, permanece fechado, impedindo a circulação de água para o radiador de aquecimento para maior eficiência do sistema. O tubo aspirador, que através de uma diferença de pressão causada pela ação do ventilador, succiona o ar do interior do veículo, passando pelo sensor de temperatura interna. Tubulação e circulação de água quente. Conexão da válvula CXV. Agora, vamos prosseguir com a descrição geral dos componentes relacionados ao sistema eletrônico de climatização. O módulo de controle da carroceria recebe e transmite os dados seriais para o conector de diagnóstico. O sensor solar mede a intensidade dos raios solares para fazer a correção da temperatura no interior do veículo. Válvula pneumática de acionamento dos difusores de ar. Controlador de velocidade do ventilador. Painel de controle do sistema ECC com módulo incorporado. Conjunto do ventilador interno. Conjunto de válvulas solenoides de vácuo responsável pelo funcionamento das válvulas pneumáticas. Sensor de temperatura do ar externo localizado sobre o paralama dianteiro direito. Para finalizar este módulo do sistema elétrico do novo Ômega, vamos acompanhar a remoção e desmontagem do conjunto boia-bomba de combustível. Com o tanque retirado do veículo, inicie a remoção do conjunto com a ferramenta especial. Solte o anel trava e retire o conjunto. Com uma chave de fenda fina, remova o conector externo. Em seguida, retire a trava e o conector interno. Solte o conector da bomba. Retire a trava e solte o sensor da boia. Desencaixe os fios e retire o conjunto da boia. Solte as travas laterais e remova o estabilizador. Em seguida, retire o filtro pescador e a bomba de combustível. Para a montagem, proceda de forma inversa à desmontagem. Importante: na instalação do tanque no veículo, observe a fixação do cabo massa para evitar descarga durante o abastecimento. Informações técnicas mais detalhadas você encontra em sua apostila.
Consulte também os manuais de reparações quanto a circuitos elétricos específicos. E não esqueça de responder ao questionário geral para receber o selo correspondente a esta instrução programada. Até a próxima.